A fase do saneamento, ela tem 3 etapas. A primeira etapa é muito simples, é a etapa das providências preliminares. O réu apresentou a contestação. Quando o réu apresenta a contestação, o processo vem concluído para o juiz. E agora o juiz tem a petição inicial e os documentos, o juiz tem a petição de contestação, a peça de contestação e os documentos. O que o juiz faz nesse momento? Lê a contestação inteirinha. Vai ler a contestação. E aí o juiz identifica qual foi a matéria de defesa do réu. E cá entre nós aqui. Quando o juiz ele tem contato com a contestação, a primeira coisa que o juiz faz é olhar os fatos. Se os fatos que o autor alegou foram impugnados pelo réu na contestação. Isso é o primeiro ponto que o juiz vai na contestação é esse. O juiz quer saber se o réu impugnou os fatos. Por quê? Porque se o réu não impugnou os fatos, o processo vai caminhar sem instrução. Os fatos são incontroversos. Os fatos são presumidos como verdadeiros. Aqueles fatos que o autor alegou lá na inicial. E por que esses fatos serão presumidos como verdadeiros? Porque o réu não cumpriu o ônus da impugnação específica. Artigo 342 do CPC. Cada fato que o autor alegou na inicial tem que ser individualmente impugnado na contestação, via de regra. Pode ser uma contestação por negativa geral, quando o réu foi citado por edital e o juiz nomeou um curador. Aí ok, a contestação pode ser genérica, mas é muito excepcional. Vamos dizer aqui, ó, na lida, naquilo que acontece na prática. O réu tem advogado, o réu foi citado e o advogado do réu tem que impugnar fato por fato, alegado pelo autor. Quando o juiz identifica isso, lá na peça de defesa, o juiz vai dizer, olha, aqui nós temos pontos controvertidos. O autor fala A, o réu vem e impugna o A. O réu fala que o A não aconteceu. Os pontos são controversos. Vou precisar de provas. Vou precisar de provas para saber qual é a versão verdadeira dos fatos. Se é a versão do autor ou se é a versão do réu. Olha a importância do fato, saber impugnar o fato e apresentar o fato, e olha a importância da prova. Muito bem, o juiz analisou que os fatos foram impugnados. E mais que isso, o réu, ele apresentou matéria de defesa preliminar. Ele apresentou algum vício no processo. Ele alegou uma ilegitimidade de partes, uma falta de interesse de agir, uma prescrição, uma decadência. Ele alegou matéria preliminar. Quando ele alega matéria preliminar, o juiz já fica esperto também. Por quê? Porque se tem preliminar na contestação apresentada pelo réu, quem tem que manifestar sobre essa preliminar em contraditório? O autor. Então, quando tem preliminar, o autor tem direito à réplica. O autor tem direito à impugnação à contestação. Mas mais que isso, se além das preliminares, esse réu também apresentou fatos novos, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ele alegou, o réu, ele argumentou um fato que não está na petição inicial. Surgiu agora. Quem tem que manifestar sobre esse fato? O autor, exercício do contraditório. Então o autor tem direito também à réplica ou impugnação à contestação. Professor, quando que o autor tem direito à réplica, à impugnação à contestação? Quando o réu apresentou uma matéria preliminar, processual, ou na contestação, ou ele apresentou um fato novo, ou os dois. Se ele apresentou preliminar e fato novo, o autor tem direito à réplica ou impugnação à contestação. E o juiz oportuniza isso ao autor. E agora é o autor que terá 15 dias para apresentar a réplica. Muito bem, o processo volta para o juiz. Quando o autor apresenta a réplica, a primeira etapa do saneamento, que é a etapa das providências preliminares, se encerra.